O feminismo é necessário ou é apenas a luta das mulheres por privilégios? Bem, o feminismo se trata da luta pela igualdade entre homens e mulheres ou a luta das mulheres por seus direitos. Na Constituição, parágrafo 5º, inciso 1º, temos que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas será que realmente existe igualdade entre homens e mulheres no Brasil? Bem, no quarto trimestre de 2019, homens receberam em média 22% a mais do que mulheres na mesma função. E quando a gente analisa o ensino superior, essa média sobe para 38%, ou seja, mulheres receberam 38% a menos do que seus colegas homens nas mesmas funções quando se trata de qualificação a nível superior. Bem, quando a gente fala sobre o judiciário brasileiro, será que o judiciário brasileiro é igual entre homens e mulheres? Apesar de mulheres exercerem 56,6% do número total de cargos no judiciário, apenas 34,7% dos juízes estaduais brasileiros são mulheres. A porcentagem reduz drasticamente quando a gente analisa instâncias superiores. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre representação feminista no direito. RBG, Ruth Bader Ginsburg, a segunda mulher a presidir a Suprema Corte americana, faleceu na sexta-feira. Ruth Bader Ginsburg foi um ícone feminista no direito americano. Uma das minhas frases preferidas dela foi quando ela foi indagada qual seria o número ideal de mulheres na Suprema Corte americana para que só houvesse a igualdade entre homens e mulheres. Assustada, ela respondeu: o essencial ou o necessário para que haja realmente uma igualdade entre homens e mulheres na Suprema Corte seria que 9 mulheres exercessem as cadeiras da Suprema Corte. A Suprema Corte é formada por apenas 9 cadeiras. Ela sempre defendeu isso e defendeu que para que realmente houvesse a igualdade entre os homens e as mulheres, que 9 juízes deveriam presidir cadeiras na Suprema Corte. Agora, eu queria trazer algumas mulheres no direito brasileiro que inspiram outras mulheres ou que me inspiram. Essas duas mulheres são mulheres claramente feministas que lutaram pelos seus direitos e que assim instigaram outras mulheres a lutarem pelos seus direitos e quebraram um ciclo e começaram um novo ciclo, o ciclo das mulheres no direito no Brasil. A primeira é Maria Augusta Saraiva. Maria Augusta Saraiva foi a primeira bacharela em Direito no Brasil. Ela adquiriu seu diploma em Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, o que agora conhecemos por Direito, pela Faculdade do Largo do São Francisco, ou pela USP. Maria Augusta Saraiva também foi a primeira mulher a atuar no Tribunal do Júri no Brasil. A segunda mulher brasileira que eu queria enfatizar é Mirtes de Gomes Campos. Mirtes foi a primeira advogada mulher do Brasil. Nesse momento, eu queria trazer para a nossa discussão, para o nosso debate, uma fala de um professor meu que é delegado no Tocantins e que fez a sua graduação no estado de São Paulo. Ele conta que por volta de 2004, 2006, um dos professores dele, desembargador do estado de São Paulo, e ele compunha naquele ano a banca examinadora para concurso de juiz substituto do estado de São Paulo. Então que um dia esse cara chegou na sala dele, muito enfurecido, e falou assim que, nossa, esse ano ele teria muito trabalho para eliminar as concorrentes mulheres, já que naquele ano as pessoas qualificadas para o exame final, o exame oral do concurso, a maioria dos inscritos e dos qualificados eram mulheres. Então que eles teriam muito trabalho para ensinar onde as mulheres pertencem e colocá-las de volta no lugar delas. Porque mulheres não poderiam ser juízas e não poderia se ter uma maioria de mulheres juízas. Não é algo que faz tanto tempo. Não é algo justificável como sendo, isso aconteceu, sei lá, no século XX. Não, já foi no século XXI e já só faz o quê? 15 anos, no máximo. Então, é uma coisa muito difícil a gente perceber como as mulheres ainda têm que lutar pelos seus direitos e como essa luta ainda, apesar de muito bonita, ainda é muitas vezes ineficiente, ainda mais na nossa área. O direito é uma área ainda, infelizmente, muito machista. Tem gente que fala, só porque tem concurso, nossa, não, tem concurso, não tem machismo, não tem diferença de pagamento. Realmente não tem diferença de pagamento. É inconstitucional que um concursado receba menos do que o outro no mesmo cargo, no mesmo instante da carreira, mas para se chegar até essa posição, será que existe
alguma diferenciação no processo seletivo, isso é algo que a gente tem que sempre ficar de olho, né? O movimento sufragista, inspirado na primeira onda do feminismo, aconteceu em diversos países do mundo. O movimento sufragista pediu o direito universal do voto, ou pedia que as mulheres tivessem o direito ao voto. No Brasil, esse direito foi apenas garantido em 1932, na época em que Getúlio Vargas era presidente, por meio do decreto 21.076. Um outro ponto que eu queria trazer à tona é o fato de que no Brasil as mulheres levam uma jornada dupla de trabalho, ou seja, elas saem de casa para trabalhar e geralmente quando voltam tem todo o asseio do lar e o trabalho doméstico para realizar quando não se tem ajuda em casa. Isso tem se agravado muito durante a pandemia. Pesquisas afirmam que 2/3 das mulheres, quando perguntadas, se sentem sobrecarregadas e não têm a ajuda que esperavam do seu cônjuge ou de qualquer pessoa dentro do seu lar, geralmente homens. E, inclusive, todo o trabalho doméstico recai sobre elas durante a pandemia e que até o fato, a ajuda ou o auxílio no acompanhamento das aulas EAD tem recaído sobre elas. Por último, é importante lembrar que o feminismo não é importante somente para as mulheres. O feminismo trata-se de uma luta pela igualdade entre os direitos entre homens e mulheres. Eu queria trazer à tona um direito que, na minha opinião, às vezes os homens têm menos do que as mulheres. No Brasil, a maioria das pessoas que cometem suicídio são homens. Uma das razões, na minha opinião, é que os homens têm menos direito a se expressarem emocionalmente e menos direito a chorar em sociedade. Os homens são ensinados a parar de chorar, porque isso não é coisa de homem. O maior número de ansiosos no Brasil são mulheres. O maior número de pessoas depressivas no Brasil são mulheres. Mas quando a gente analisa a taxa de suicídio no Brasil, esse contingente é formado em sua maioria por homens. Então, da mesma forma que as pessoas dizem que mulheres não servem para ser juízas ou mulheres não são boas juízas, as pessoas também acreditam que homens não podem se expressar emocionalmente. É isso, muito obrigada. E o feminismo é somente uma luta pela igualdade entre homens e mulheres e não uma vontade de se ter privilégios contra homens. E, enfim, é isso. Viva a causa feminista!